Olá, seja muito bem-vindo ao canal Saúde da Mulher em Foco, o seu espaço de informação e cuidado, onde falamos sobre o corpo, a mente e os sinais que o organismo nos envia todos os dias, muitos deles de forma silenciosa. E hoje, o tema é daqueles que despertam curiosidade e preocupação, os 7 sinais que aparecem nos seus pés e podem indicar que o seu fígado não está funcionando bem. Pode parecer estranho, mas o nosso corpo é um sistema completamente conectado. Quando algo não vai bem em um órgão vital, como o fígado, outros lugares acabam refletindo esse desequilíbrio, inclusive os pés. Eles carregam o peso do corpo o dia inteiro e, por isso, muitas vezes são os primeiros a mostrar que algo interno está errado. E aqui vai um dado importante logo de início. As doenças hepáticas estão entre as que mais crescem no Brasil e, segundo dados recentes, cerca de 50 mil pessoas morrem todos os anos por complicações ligadas ao fígado. O mais assustador é que a maioria descobre o problema tarde demais, quando os sintomas já se tornaram evidentes e o fígado está comprometido. Por isso, esse vídeo é mais do que um simples alerta. É um convite à observação e ao cuidado com o seu próprio corpo. Muitas pessoas não imaginam que pequenos detalhes nos pés, inchaço, rachaduras, coceira, mudanças na coloração da pele e até nas unhas, podem estar revelando sinais de um fígado sobrecarregado ou inflamado. Mas antes de seguirmos com 7 sinais que você precisa observar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal Saúde da Mulher em Foco. Isso ajuda demais o nosso trabalho e faz com que o conteúdo chegue a outras pessoas que, assim como você, se preocupam com a própria saúde, mas às vezes não têm acesso a informações simples que podem salvar vidas. Agora, vamos entender por que os pés e o fígado têm uma ligação tão forte. O fígado é um dos órgãos mais complexos do corpo humano. Ele é responsável por mais de 500 funções diferentes, desde a filtragem de toxinas e produção de proteínas até o metabolismo das gorduras e o armazenamento de energia. Quando ele começa a falhar, mesmo que de forma leve, o equilíbrio de líquidos, vitaminas e proteínas no corpo é afetado. E o primeiro sinal que costuma aparecer está justamente lá embaixo, pés e tornozelos inchados. Muita gente acha que isso é apenas cansaço ou resultado de um dia longo em pé, mas a verdade é que, em muitos casos, esse inchaço persistente, que piora no fim do dia e melhora quando você deita, pode estar ligado a uma queda nos níveis de albumina, uma proteína produzida pelo fígado. A albumina tem uma função essencial: manter os líquidos dentro dos vasos sanguíneos. Quando o fígado não está funcionando direito e a produção dessa proteína cai, o líquido vaza para os tecidos das pernas e pés, formando o edema, aquele inchaço que deixa até uma marquinha quando você aperta o tornozelo com o dedo. Esse teste é simples. Pressione o tornozelo por 5 segundos e veja se fica uma covinha que demora a sumir. Se isso acontece com frequência, vale procurar um médico. É claro que nem todo inchaço tem relação com o fígado. Problemas nos rins, coração ou até a falta de movimento podem causar o mesmo sintoma. Mas quando o inchaço é novo, persistente e vem acompanhado de outros sinais como urina escura, pele amarelada, cansaço ou coceira nos pés, o corpo está pedindo atenção. E falando em pele, vem aí o segundo sinal que merece cuidado: os pés secos e rachados. Você já tentou de tudo: creme, lixa, hidratação. E mesmo assim seus calcanhares continuam ressecados, com aquelas rachaduras que parecem não cicatrizar? Pois é. Esse pode ser um recado do seu fígado. Quando ele não consegue processar corretamente a bile, substância essencial para a digestão das gorduras, o corpo passa a ter dificuldade de absorver as vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D e E, fundamentais para a saúde da pele. A falta delas deixa a pele mais fina, ressecada e sujeita a rachaduras dolorosas, especialmente nos pés. O que muita gente não sabe é que, nesses casos, a rachadura não é apenas um problema estético. Ela pode indicar que há algo mais profundo acontecendo, um desequilíbrio metabólico. Claro que o uso de calçados inadequados, andar descalço ou clima seco também colaboram para o problema, mas se a pele dos seus pés está constantemente rachada e você apresenta outros sintomas, é bom investigar. Agora, se você se identificou com algum desses sinais até aqui, aproveite para deixar um comentário aqui embaixo. Você costuma ter os pés inchados ou rachados? Já tinha imaginado que isso poderia estar ligado ao fígado? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Seguindo com a nossa conversa aqui no Saúde da Mulher em Foco, vamos falar de outro sinal curioso, e muitas vezes ignorado, que pode indicar um fígado sobrecarregado: a coceira na planta dos pés, especialmente à noite. Sabe aquela coceira que não parece ter causa, que surge do nada, sem vermelhidão, sem bolinhas, e parece vir de dentro da pele? Pois é,
Esse tipo de coceira pode ter tudo a ver com o funcionamento do seu fígado. Isso acontece porque, quando o fígado tem dificuldade para eliminar corretamente as substâncias biliares, elas acabam se acumulando na corrente sanguínea. Essas substâncias circulam pelo corpo e irritam as terminações nervosas da pele, principalmente nas regiões mais sensíveis, e a planta dos pés é uma delas. É um tipo de coceira seca, profunda, que piora justamente à noite, quando o corpo está mais relaxado e o fluxo sanguíneo muda. É diferente de uma alergia comum. Não há lesões, nem vermelhidão evidente. É como se viesse de dentro. Mas, claro, é sempre importante diferenciar. Se essa coceira vem acompanhada de urina escura, fezes claras, olhos amarelados ou fadiga, a causa pode realmente estar no fígado. Caso contrário, pode ser algo mais simples, como alergia, suor excessivo ou até reação a calçados sintéticos. De qualquer forma, é o tipo de sintoma que não deve ser ignorado. E tem mais. O quarto sinal está entre os mais comuns e, muitas vezes, os mais dolorosos, as cãibras noturnas. Quem nunca acordou no meio da madrugada com aquela dor intensa na panturrilha ou nos pés, uma contração muscular que parece não passar nunca? A maioria das pessoas associa isso à falta de potássio ou magnésio, e de fato essas carências podem estar envolvidas. Mas quando as cãibras se tornam frequentes e persistentes, elas também podem estar relacionadas ao fígado. Em doenças hepáticas mais avançadas, ocorrem desequilíbrios importantes de eletrólitos e minerais, e o corpo tem dificuldade em manter a distribuição de líquidos. Isso altera o funcionamento dos músculos e nervos, provocando contrações involuntárias e dolorosas. É importante observar: cãibras esporádicas acontecem, mas quando são repetitivas, intensas e vêm acompanhadas de outros sintomas, o ideal é conversar com o médico e investigar as causas hepáticas. Agora, atenção ao terceiro sinal nos pés que pode estar ligado ao fígado: as unhas esbranquiçadas, conhecidas como unhas de terra. Você já olhou para suas unhas e percebeu que elas estão com uma cor muito pálida, quase branca, com apenas uma faixa rosada na ponta? Esse aspecto é típico das unhas de terra, e embora nem sempre indique um problema grave, em muitos casos está associado à cirrose hepática e outras doenças do fígado. Essa aparência ocorre por alterações na vascularização do leito unguial, ou seja, há mudanças nos pequenos vasos sob as unhas. Além disso, pode haver aumento do tecido conjuntivo da região. O resultado é uma unha que perde a coloração saudável e se torna quase leitosa. Nem todo mundo com unhas assim tem problemas hepáticos, mas cerca de 80% das pessoas com doença hepática grave apresentam essa alteração. Também é comum observar fungos persistentes nas unhas dos pés, o que pode ser outro indício de imunidade enfraquecida, algo que o fígado também influencia diretamente. A dica aqui é simples: observe e registre. Tire fotos das unhas a cada poucas semanas. Se perceber que elas estão ficando mais claras, opacas ou quebradiças, e isso vier acompanhado de outros sinais, leve as imagens ao seu médico. Elas podem ajudar muito na avaliação. Outro detalhe importante, e que muitas vezes passa despercebido, são pequenos pontos vermelhos na pele, com finos vasinhos ao redor, conhecidos como angiomas aranha. Essas pequenas marcas lembram o formato de uma aranha, com um pontinho central e perninhas saindo dele. São mais comuns no tronco, no rosto e nos braços, mas também podem surgir nos pés e tornozelos. Um teste simples: pressione o centro do pontinho. Se ele desaparecer e voltar logo em seguida, pode realmente ser um angioma-aranha. Esses angiomas aparecem porque o fígado doente tem dificuldade para metabolizar o estrogênio, um hormônio que, em excesso, provoca a dilatação dos vasos sanguíneos. Além disso, há aumento de fatores de crescimento vascular no sangue. Ter um ou dois desses pontinhos pode ser normal, gestantes e pessoas saudáveis também podem apresentar, mas quando são múltiplos e vêm junto de outros sinais, a suspeita de doença hepática fica bem mais forte. É importante lembrar: o fígado raramente dói, e por isso é tão perigoso. Ele vai dando pequenos alertas, e o corpo fala de outras formas: nas unhas, na pele, nos pés, nas cores, nos cheiros, nos cansaços sem motivo aparente. O segredo é aprender a escutar. Aliás, aproveitando que estamos falando sobre observar o corpo, verifique se você já está inscrito aqui no canal Saúde da Mulher em Foco. Muitas pessoas assistem aos nossos vídeos e acabam esquecendo de se inscrever, e é isso que faz o YouTube entender que o conteúdo é importante e mostrá-lo para mais pessoas. Então confere aí. Se o botão ainda está vermelho, clica agora e ativa o sininho. Assim você recebe todas as notificações e não perde nenhum novo conteúdo sobre saúde, bem-estar e prevenção. E me conta aqui nos comentários: você já percebeu algum desses sinais no seu corpo? Algum sintoma te chamou a atenção?
Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Agora que você já conhece os principais sinais que aparecem nos pés quando o fígado não está funcionando bem, vamos falar de algo ainda mais importante. Os sintomas internos, aqueles que você sente, mesmo sem perceber que podem estar ligados ao fígado. O primeiro deles é a fadiga constante. Sabe aquele cansaço que não passa, mesmo depois de dormir bem ou descansar o fim de semana inteiro? Aquele sentimento de estar sempre sem energia, sem ânimo, como se o corpo estivesse pesado. Pois é, esse é um dos sinais mais comuns de que o fígado pode estar sobrecarregado. Isso acontece porque o fígado é responsável por transformar os nutrientes dos alimentos em energia útil para o corpo. Quando ele não consegue fazer isso adequadamente, o metabolismo desacelera e o corpo passa a trabalhar no modo de economia. O segundo sintoma é o que muitos chamam de mente enevoada, dificuldade para se concentrar, lapsos de memória, sonolência excessiva. Esses sintomas aparecem porque, quando o fígado não está filtrando o sangue como deveria, substâncias tóxicas se acumulam e acabam afetando o cérebro. Nos casos mais graves, pode surgir a chamada encefalopatia hepática, que provoca confusão mental e até desorientação. Se você ou alguém próximo perceber mudanças súbitas de humor, desatenção extrema ou sonolência anormal, é importante buscar atendimento médico rápido. Outro sinal muito comum é o enjoo persistente e a perda de apetite. O fígado participa de todo o processo digestivo, especialmente da digestão das gorduras. Quando há algo errado, ele envia reflexos que causam náusea, mal-estar e aversão a certos alimentos. Em alguns casos, a pessoa começa a emagrecer sem explicação. Esses sintomas podem parecer inofensivos, mas se persistirem, merecem investigação. E atenção para dois dos sinais mais clássicos e graves. A urina escura, com cor parecida à do chamate ou da Coca-Cola, e as fezes muito claras, quase acinzentadas. Isso é um sinal de alerta vermelho. Essas alterações acontecem quando há obstrução no fluxo da bile, o que faz com que a bilirrubina, um pigmento produzido pelo fígado, vá parar na urina, escurecendo-a, enquanto as fezes perdem a coloração normal. E, claro, temos o sintoma mais conhecido, a icterícia, aquela coloração amarelada nos olhos e na pele. Quando você ou alguém da sua família perceber o amarelão, procure atendimento o quanto antes. A icterícia pode indicar desde inflamações leves até problemas mais sérios, como hepatite, cálculos biliares ou cirrose. O importante é não esperar o corpo gritar, ele sempre sussurra primeiro. Agora, você pode estar se perguntando: o que eu posso fazer para proteger meu fígado e evitar que ele chegue a esse ponto? O primeiro passo é simples: reduza o consumo de álcool. O fígado é o órgão que mais sofre com bebidas alcoólicas. Mesmo pequenas quantidades, quando consumidas com frequência, causam inflamação e favorecem o acúmulo de gordura. Se você já tem o costume de beber, tente reduzir. E se já foi diagnosticado com algum problema hepático, o ideal é evitar completamente. Outro ponto essencial é o peso corporal. Hoje, mais de 30% da população brasileira tem esteatose hepática, conhecida como gordura no fígado, e o pior, muitos nem sabem. A boa notícia é que a gordura no fígado é reversível. Caminhar 30 minutos por dia, fazer musculação 2 vezes por semana e adotar uma alimentação rica em vegetais, grãos integrais e azeite de oliva já fazem uma diferença enorme. O estilo alimentar mediterrâneo é um dos que mais protege o fígado, segundo estudos recentes. Mas atenção! Mesmo os refrigerantes zero, tão populares, foram associados ao aumento da gordura hepática. Então, sempre que possível, substitua por água, sucos naturais e chás sem açúcar. Evite também ultraprocessados, doces em excesso e frituras, são os grandes vilões silenciosos do fígado. Outro cuidado fundamental é com os remédios de uso contínuo. Paracetamol, anti-inflamatórios e até antibióticos, quando usados de forma prolongada, podem sobrecarregar o fígado. Nunca se automedique. Se você já tem doença hepática, o seu médico deve ajustar as doses conforme a necessidade do seu organismo. E não se esqueça das vacinas. As hepatites A e B podem ser prevenidas com vacinas disponíveis gratuitamente no SUS. É um gesto simples que pode te proteger por toda a vida. Além disso, faça seus exames de rotina: TGO, TGP, gama-GT, bilirrubina, albumina e ultrassom hepático são os principais. Se você tem histórico familiar, diabetes, obesidade ou tem mais de 40 anos, o acompanhamento médico regular é indispensável. O fígado é silencioso, mas ele fala. E hoje você aprendeu a ouvir. Preste atenção nos sinais, cuide do seu corpo e lembre-se: quanto mais cedo você identificar um desequilíbrio, maiores são as chances de recuperação completa. E antes de encerrar,
Quero te fazer um pedido especial. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que o seu corpo quer te dizer, compartilhe com quem você ama. Pode ser um amigo, um familiar ou alguém que vive reclamando de cansaço, inchaço ou coceira sem explicação. Às vezes, uma simples informação como essa pode salvar uma vida. E conta aqui nos comentários. Qual desses sinais você já tinha percebido? Você costuma cuidar bem do seu fígado? Adoro ler o que vocês compartilham aqui. É assim que a gente transforma a informação em cuidado real. Fique bem, cuide-se e até o próximo vídeo. Aqui no Saúde da Mulher em Foco, o seu canal de conhecimento e prevenção para viver com mais equilíbrio e saúde todos os dias. Erva.